Fala moçada, videozinho hoje para explicar mais ou menos o que pode acontecer com o dólar, que já está dando uma pressão de alta desde a queda da Selic. E aí de fato muita gente se perguntando o que está acontecendo, mas de fato não é tão difícil explicar o movimento. Bom, o Brasil tem um mercado de capitais relativamente fechado. Indivíduos que queiram fazer transações de divisas estrangeiras têm uma certa rigidez na entrada desse capital. Isso faz com que seja difícil você fazer investimentos, não investimentos, né? Negócios financeiros, porque a gente for pensar em investimento como algo que aumenta a produtividade, aumenta a capacidade de produzir no futuro, não faz muito sentido, né? Mas mesmo assim a gente acaba tendo um mercado de crédito interno muito protegido, o que faz com que seja difícil você entrar. A única porta de entrada então se dá via conversão dólar real, e nessa conversão dólar real você permite com que estrangeiros passem a investir no Brasil, mas absorvendo o risco cambial. Assim sendo, por mais que a taxa de juros no Brasil seja quase 3, 4 vezes mais alta, a taxa de juros real, do que nos Estados Unidos, o risco cambial impede que os investidores queiram entrar no Brasil, porque simplesmente eles não podem fazer operação de crédito direto em dólar. O Brasil, durante muito tempo, permitiu que alguns investidores, ou até mesmo o próprio Tesouro Nacional, fizesse algumas operações compromissadas e lastreadas em dólar. Você tinha alguns títulos públicos que eram emitidos com marcação a dólar, o que fazia com que a nossa dívida pública fosse indexada a uma divisa estrangeira, o que gerava o que acontece hoje, por exemplo, na Argentina. Toda vez que você tem um risco de default ou algum solavanco no mercado cambial, você tem um solavanco no mercado de crédito, e isso faz com que a economia vá muito mal. Então, assim, é muita incerteza que você tem quando você tem uma dívida, uma cesta de dívida composta por vários índices. Então, não é isso que eu estou sugerindo. Mas é o seguinte, então, como esse risco cambial não é desprezível, você tem simplesmente com que, por mais que nossos juros já estejam altos, o cara fica com um pouco de receio de investir. E numa queda de mais ou menos 10% de juros, que foi o movimento de 0,5 ou 50 base points do mês passado, faz com que os próprios investimentos que aqui estivessem fossem menos atrativos. E aí o cara tira fora. Quando ele tira, o que ele está fazendo? Ele está fazendo a conversão real-dólar, e aumentando a demanda por dólar e reduzindo a oferta de divisas estrangeiras aqui no país. Então é um movimento muito claro. Na verdade, a taxa de juros durante todo o período pré-câmbio flutuante, durante todo o período tripé macroeconômico, foi um instrumento utilizado para você controlar câmbio. E hoje em dia ele é controlado para você fazer o target da inflação com base numa meta inflacionária definida pelo Copom. Não só a meta inflacionária, como também uma meta de taxa de juros básica, que é a Selic. Então a tendência é que o dólar de fato se mantenha apreciado frente ao real. E a única forma, que aí vai ser uma opinião pessoal minha, né, que eu não quero entrar, porque há vários artigos publicados sobre o assunto, cada um puxa para um lado, cada um puxa para o outro. Obviamente, pouco do mainstream econômico se debruça sobre o caso de países emergentes, principalmente de crise cambial de países emergentes, tirando o estudo de caso que apareceu várias vezes, que é na questão da Argentina. O que eu observo para o Brasil é que, com uma rigidez de entrada de capital estrangeiro para investimento direto, você expõe muito o investidor ao risco cambial. Isso gera um esvaziamento dos investimentos, mesmo no momento de mais alta liquidez internacional, ou seja, você tem vários países praticando taxa de juros negativa. Isso faz com que o Brasil perca uma janela de oportunidade super interessante. E mais, na medida que o Brasil comece a flexibilizar a entrada de divisa estrangeira, sem necessariamente obrigá-los a fazer a conversão, ou seja, podem fazer investimentos diretos em divisa estrangeira, invariavelmente a oferta de divisa estrangeira aumentaria e você geraria uma pressão de valorização do dólar, valorização do real frente às demais divisas. Para além disso,
o que é o câmbio? O câmbio é um preço. Então ele sinaliza muita coisa. O que ele está sinalizando? Ele está sinalizando que a pauta de exportação brasileira, hoje para o futuro, porque é uma variável forward looking, ela não está tão interessante assim, então por isso que ela deprecia. Porque na verdade, por que você precisa de uma divisa estrangeira ou uma moeda de um determinado país? O que faz com que o preço de uma moeda de um determinado país seja alta? Porque a procura pelos seus produtos é alta. Então assim, quando a gente vê aqueles movimentos de compressão das exportações devido a uma sinalização muito ruim no âmbito ambiental, que é a nossa principal bandeira, porque o Brasil de fato ele tem vantagens comparativas sobre a agenda ambiental, porque a gente tem um custo muito baixo para se tornar uma matriz de produção pró-meio ambiente, ou seja, a pauta do environment para o Brasil é muito interessante. Só que infelizmente a gente que perseguiu essa pauta, pressionou países desenvolvidos durante muito tempo, agora parece que está querendo virar a chave porque acredita que pauta verde é coisa de comunista, o que não faz o menor sentido. Aliás, se você olhar, por exemplo, a tragédia ambiental que foi a União Soviética, você vai ver que além de tudo, você que defende essa pauta, além de tudo é ignorante, porque nenhum país ou poucos países foram tão against, ou seja, tão contra o meio ambiente como a União Soviética. E aí você está aí falando que pauta verde é coisa e ambientalista é coisa de comunista. Bom, além dessa galera aí que não sabe muito sobre história e sobre economia, espero que vocês que tenham acompanhado essa discussão sobre o dólar pensem um pouquinho. Então, se eu fosse prever alguma coisa, ainda iria manter uma previsão de manutenção do patamar do dólar acima dos R$4, e caso não se faça nenhuma política de relaxamento dos investimentos diretos em moeda estrangeira no Brasil, ou seja, os caras poderem botar o seu capital aqui de forma direta, não prevejo uma mudança no curto prazo. Um abraço a todos. Quem não se inscreveu, por favor, se inscreva.